Hoje nós vamos para o capítulo número 1 de Jeremias, onde Jeremias foi chamado por Deus para ser profeta. E para que ele foi chamado para ser profeta? E para que nação ele foi chamado? Jeremias foi chamado para ser profeta sobre a geração e a nação de Israel. Ou seja, Israel estava deixando o pecado, a iniquidade entrar no meio deles. E Deus queria que esse povo se arrependesse. Então usou e chamou Jeremias para levar o arrependimento. E ao decorrer do livro nós vamos ver o que aconteceu com o povo de Israel. Se arrependeram, se não se arrependeram e qual foi a atitude e reações deles. Amém? Vamos ler então os versículos que eu separei sobre o capítulo 1 de Jeremias. Começando pelo versículo 4 ao versículo 10. Deixa eu confirmar aqui. Isso mesmo, versículo 4 ao versículo 10. Lá nós lemos assim: o Espírito Santo de Deus nos diz assim: o Senhor me deu esta mensagem. Eu o conheci antes de formar no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser profeta às nações. Então eu disse: ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu: não diga sou jovem demais, pois você irá aonde eu enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: veja, coloquei as minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar as nações, reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e para plantar. E com base nesse texto que nós lemos aqui em Jeremias capítulo 1, do verso 4 ao 10, nós percebemos que Deus, desde o ventre da nossa mãe, já nos entrega um propósito para que aqui nesta terra viemos ser conhecidos e servir as outras pessoas naquilo que Deus colocou em nossas vidas. E a pergunta que eu faço para você hoje, que o Espírito Santo deixa para a sua vida é: você tem descobrido em Deus qual é o seu propósito? Você tem deixado Deus moldar em você o propósito que Ele tem na sua vida? Ou você tem andado em seus próprios caminhos e achando que o que você faz é o que Deus tem para a sua vida? Talvez você até já descobriu qual é o seu propósito, mas ao decorrer do tempo, pelas aflições e problemas que chegaram perante a sua vida, você desistiu do seu propósito. Ou você teve medo de exercer o seu propósito que Deus desenhou e escreveu para você, para a sua vida. Aqui nós vimos que Jeremias teve medo quando Deus chamou ele para ser profeta. Num dos versículos ele falou: mas eu sou muito jovem para levar a tua palavra e o teu nome e levar o povo a arrependimento. Mas Deus olhou para Jeremias e falou: se eu te chamo, eu vou te capacitar e vou colocar sobre a sua boca as minhas palavras. E Deus ainda diz para ele: não tenha medo desse povo, não tenha medo do que se levantar contra ti, porque eu estou contigo e te dou autoridade em tudo o que tu fizer. Aqui nós percebemos que quando Deus nos chama, Ele nos capacita, nos protege e nos dá a direção certa para que prosseguimos nosso propósito firmes na presença de Deus. E a coisa mais maravilhosa que podemos também ter quando estamos dentro do propósito de Deus é o final dessa jornada, a nossa salvação e a salvação da nossa alma. Ou seja, viver no propósito de Deus garante a nossa salvação e a salvação de todas as pessoas que estão em nossa volta. Jeremias foi chamado por Deus para ser profeta. Ele já estava garantindo a salvação dele quando obedeceu à voz de Deus. Teve medo? Teve, mas ele foi no propósito de Deus, garantindo a salvação dele e profetizando ao povo de Israel que se arrependesse dos seus pecados e voltasse a Deus e garantisse a sua salvação. E a pergunta que eu deixo para você nesse primeiro episódio do projeto de Jeremias, com 52 capítulos que vamos ler a cada vídeo posto nesse canal, é essa pergunta: você descobriu o seu propósito? Está firme no seu propósito? Você está andando naquilo que Deus te chamou? Lembre
que a nossa existência nessa terra só pode ser perfeita e agradável se estivermos no propósito de Deus, e o principal de tudo, teremos só a salvação da nossa alma se adquirirmos os projetos de Deus para as nossas vidas e sendo transformado para transformar mais vidas. Que Deus te abençoe.